Nossa Senhora de Nazaré, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, neste quarto domingo da Páscoa, chamado também o Domingo do Bom Pastor, quero começar a minha reflexão dando destaque a essas palavras de Jesus no Evangelho de São João que acabamos de ouvir. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. O Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Queridos irmãos, quantas vezes ouvimos falar que nós não somos uma ilha e que o homem se realiza quando ele se oferece, ou seja, quando ele se oferta. Com efeito, a nossa vida aqui neste mundo é organizada da seguinte maneira pelo Senhor. O homem só atinge a plenitude do seu ser quando ele se oferece como uma dádiva. Nosso Senhor Jesus Cristo já havia dito isso no seu ministério público. Ele disse: aquele que procurar salvar a sua vida neste mundo, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa do meu nome, por causa dos valores evangélicos, vai ganhar a vida eterna. Então poderíamos aqui fazer um jogo de palavras. Aqui neste mundo, perdemos para ganhar. Foi assim que Deus quis, meus irmãos. Foi assim que Deus quis. Nenhum ser humano pode se guardar, se preservar. Em qual sentido? O ser humano foi feito para se desgastar pelo bem, se desgastar pela verdade. Há na nossa igreja santa, católica, um símbolo muito forte que explicita o que eu estou tentando dizer aqui para vocês. A vela. A vela. A vela, para iluminar, ela tem que se gastar. Se eu não acender a vela, se a vela não tiver a chama, ela não termina, ela não se gasta, mas ela também não dá de si. Ela não cumpre com a sua finalidade. A vela foi feita, não foi para simplesmente ornamentar. A vela não foi fabricada simplesmente para enfeitar. A função dela é ser acesa para oferecer luz, para iluminar. Tudo nessa vida tem uma finalidade. Imaginem, meus irmãos, imaginem nós. Há uma finalidade na nossa vida. Quantas vezes ouvimos essa palavra, vocação? A palavra vocação vem de chamado. Deus chama. Se Deus chama, o homem, por sua vez, deve responder. Como a Virgem Maria: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade. O homem deve responder ao chamado de Deus para que o homem atinja o fim da sua vida. Senão o homem fica pelo meio do caminho. O homem
fica na beira do caminho. E não foi para isso que nós fomos criados. Não fomos criados para sermos seres humanos pela metade. Não fomos criados para cumprirmos metade da nossa vida. Se respondermos a Deus só pela metade, não teremos respondido a Deus em nada. Então, queridos irmãos, é preciso que o plano de Deus se realize na nossa vida. Nós estamos num mundo cheio de revolta contra Deus. O homem negando a sua própria vocação, dizendo não aos mandamentos de Deus. O homem que quer criar aqui, nesta terra, uma vida que seja pautada não nos princípios evangélicos, não nos princípios dos mandamentos da lei de Deus, mas uma vida que seja levado de acordo com os desejos, as vontades humanas. Meus irmãos, uma grande verdade proclamada nas Sagradas Escrituras é essa: Deus é amor. Escutem bem, Deus é amor. Se Deus não fosse amor, nós não estaríamos aqui, porque nem sequer existiríamos. É próprio do amor se expandir, difundir-se. É próprio do amor alargar-se, abrir-se. Deus é amor. Ele quis oferecer, Deus quis oferecer para nós a sua comunhão de Pai, de Filho e de Espírito Santo. Nós somos chamados à amizade com Deus. São Paulo, cheio do Espírito Santo, diz assim: nós somos herdeiros das coisas de Deus, herdeiros com Cristo. O próprio Deus, queridos irmãos, Ele se deu, Ele se ofereceu. Parece que não havia outra maneira de Deus se realizar, senão por meio desse caminho, de ofertar-se, de oferecer-se. É por isso que o mundo existe. É por isso que nós existimos. Deus é amor. E como eu disse, o amor se oferece, e todo aquele que se oferece está disposto a ser desapontado. Aquele que se oferece está disposto a ser contrariado, a sofrer, se possível, até morrer. Eu lembro, quando ainda muito garoto, as pessoas mais velhas repetirem assim um ditado, se referindo a nosso Senhor Jesus Cristo, que o maior homem da história quis morrer de braços abertos. Quando as pessoas mais idosas falavam dessa maneira, elas queriam dizer o seguinte, que braços abertos, como contemplamos Jesus crucificado, Ele está disposto a abraçar o mundo. O homem não foi criado, em outras palavras, a ter os seus braços encerrados em si mesmo. Por isso o Filho de Deus quis morrer então de braços estendidos. Queridos irmãos, certamente em algum momento vocês já escutaram esse questionamento. Se Deus sabia que o homem ia ser desobediente a Ele, por que Deus quis criar o homem? Por que Deus quis fazer o homem? Deus, Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas e Ele sabia que o homem lhe causaria um grande desgosto. Mas é bem aí, meus irmãos, que vemos
o esplendor do amor de Deus. Porque mesmo quando ele sabia que o homem lhe seria infiel, mas Deus não desistiu da sua criatura humana. Deus não desistiu da obra-prima das suas mãos, que é o homem. O amor de Deus é forte. É por isso que eu dizia agora há pouco, o amor, ele está disposto, não que ele queira isso, mas ele está disposto até sofrer. Por isso, nossos olhos não se escandalizam quando contemplam o Deus crucificado, morto por nosso amor. Deus é amor. Mas, meus irmãos, aqueles que amam de verdade, escutem, muito que se fala por aí de amor não é amor. É um amor, ou melhor, um egoísmo mascarado de amor. Cuidado, o que tem por aí é egoísmo mascarado de amor. Olha o mandamento que o Senhor nos entregou na última ceia. Este é o meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Já não amamos mais os outros com critérios humanos. Já não amamos mais os outros segundo os instintos humanos. Amamos a Deus, ou melhor, amamos os outros, amamos aos outros com o amor de Deus. Só o cristianismo foi capaz de ensinar ao mundo o amor ágape, ou seja, um amor elevado, um amor sobrenatural. Queridos irmãos, vem à minha memória aquela história de Tobias, quando ele se casou com a sua esposa Saraí. Sabem como é que ele chama a sua esposa? Na noite de núpcias, minha irmã, minha irmã. Antes deles dois consumarem o casamento no leito, eles fazem uma oração a Deus. Tobias e Sara. Eles não colocaram um filme picante para arder o relacionamento, não, como muitos casais fazem hoje. E quando você, casal, faz isso, você está permitindo que Satanás coloque a sua cauda no seu relacionamento. Quando você tem que assistir esses filmes picantes para tornar o relacionamento mais atraente, você já perdeu toda a sobrenaturalidade, toda a transcendentalidade do seu relacionamento. Tobias chamou a sua irmã de Sara. Eles rezam antes de se unirem na carne. E ele chama a sua esposa de irmã. O que é que ele quer dizer com isso? A minha atração por ti não é segundo a carne. A minha atração por ti não é segundo os instintos animais, aqueles instintos primitivos presentes no homem marcado pelo pecado, mas eu vejo em ti uma mulher, uma imagem e semelhança de Deus, a quem eu devo respeitar. Peçamos, meus irmãos, a Deus esse dom. Quantos casais ficam invertendo os relacionamentos que eram para ser abençoados e bonitos, só para se tornarem mais atraentes, que não é nada de atraente, é repugnante. Um dos cônjuges sofre muito com isso, principalmente a mulher, quando é obrigada a contrariar a própria natureza em nome do casamento. E dizia Santo Agostinho que esse pecado se torna 100 vezes pior do que aqueles que fornicam. Queridos irmãos e irmãs, aqueles que amam de verdade, não têm nada a perder. Escutem o que eu digo para vocês.
não tem nada a perder aqueles que se amam de verdade. Vem aqui à minha memória o que o Papa João Paulo II, no início do seu pontificado, dizia ao povo que lotava a praça de São Pedro: não tenham medo de Cristo, Ele não tira nada, Ele só acrescenta ainda mais ao que nós temos. Meus irmãos, aqueles que perdem por causa de Cristo, receberão 100 vezes mais. Lembrem do que o Senhor dizia aqui no Evangelho: é por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida, para depois recebê-la novamente. Ele deu a sua vida por nós, no altar da cruz. E Ele recebeu-a de volta, uma vida glorificada, ressuscitada. Meus irmãos, é por isso que no credo nós professamos a nossa fé na ressurreição da carne. Ressuscitar não é só voltar à vida. Ressuscitar é receber uma vida mais plena. É como se Deus pegasse essa vida nossa, que oferecemos para Ele, e Ele dá, num bom sentido, uma recalchutada nessa vida. Essa vida biológica, se ela não for ofertada, o fim dela é a morte. Agora, se eu oferecer uma vida, essa minha vida biológica, Deus a transformará. É isso que é ressurreição. Desde já, aprendamos a morrer. Não só biologicamente, mas sobretudo espiritualmente. Biologicamente nós estamos morrendo a todo instante. Porque a cada segundo eu estou mais velho. Mesmo que isso não seja perceptível aos meus olhos, eu estou morrendo biologicamente, mas espiritualmente eu também tenho que morrer. Como assim? Quando eu não guardo para mim. Vejam só, um casal que tem muitos filhos. Hoje os casais não querem ter mais filhos, justamente porque não querem mais oferecer a sua vida. Escutem só o que eu vou dizer. Essa nossa sociedade, essa nossa humanidade não é mais educada pela cruz. A nossa sociedade não é mais educada pelo sacrifício. Essa manhã, levantei bem cedo, uma falta de sono, umas 4 da manhã, mas eu soube aproveitar o tempo. Eu peguei um livro do Daniel Hopes e eu descobri uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês. Olhem bem para Jesus de Nazaré. Nele havia quantas naturezas? 2. A humana e a divina. Essas 2 naturezas estavam em comunhão. Elas não estavam em rivalidades, uma com a outra, não. Elas trabalhavam em harmonia. Eis como todo ser humano deve ser. Nós não devemos estar em oposição a Deus. Embora não sejamos deuses, mas em nós há algo de Deus, porque Ele colocou em nós o seu hálito de vida. Então a nossa vida deve ser uma inteira submissão a Ele. Mas, meus irmãos, sem Deus, essa nossa natureza humana, ela é daninha, ela é revoltada. Essa natureza humana, ela quer evitar o sacrifício, ela quer evitar a dor, o sofrimento. Essa natureza, ela quer buscar só o prazer. Vemos isso em Jesus. Uma certa hora, a natureza humana dele, que não tinha pecado, quando iluminada pela natureza divina,
enxerga a cruz. Jesus, no Getsêmani, no bom sentido, é tentado a dizer em oração: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, afasta de mim esta dor, afasta de mim esta morte, este sofrimento. Mas se for útil a minha morte, se servir a minha morte, se a minha morte, os meus sofrimentos forem úteis para a salvação do próximo, seja feito o que tu queres. E a natureza humana de Jesus se submeteu à sua natureza divina. Deveria ser assim, principalmente daqueles que casam. Se perguntem por que não querem ter filhos. É por puro egoísmo. É por puro egoísmo. Não conseguimos sustentar tantos filhos. Estão entendendo como ser católico não é ser popular? Como ser católico parece que é viver em outro mundo? Ser católico não é coisa desse mundo. Nós somos, para o mundo, nós somos ETs. Para o mundo, nós somos anormais, mas deixem a sabedoria desse mundo, desse povo que acha que é inteligente, desse povo do mundo que não pensa de acordo com o Evangelho, que não pensa de acordo com a cruz. Não se importem com essa gente, porque a sabedoria deles é loucura para Deus, diz o apóstolo em uma de suas cartas. E aquilo que parece ser loucura é sabedoria de Deus. Esse mundo pensa que é sábio. Olha, vamos inventar coisas para que o homem e a mulher vivam mais à vontade. Quantas coisas inventaram ao longo desses anos? Nós estamos caminhando para um grande precipício da morte. Nós vamos desaparecer do mundo, sabiam? Falam em um mundo se acabar. Em um mundo se acabar. Nós é que vamos destruir o mundo, nós mesmos desaparecendo. Porque com o passar dos anos, as famílias só vão diminuindo. Diminuindo daqui a pouco. Por que querem promover as relações homoafetivas? Porque são estéreis. São estéreis. O que vai dar mulher com mulher e homem com homem? Estéreis. Por isso que está virando um sucesso. Ninguém se incomoda mais com isso. Nós queremos relacionamentos estéreis. Então, a favor de relações homoafetivas? Ou então, inventemos outros métodos anticoncepcionais. É como é que a gente quer receber a vida de volta? Se eu não ofereço, como é que a vida me será dada de volta? Meus irmãos, isso é questão de fé. Se vocês forem pela lógica, pelo conhecimento, pela razão, vocês não vão dar bola para o que o padre está falando. Vocês acharão que é rigorismo do padre, conservadorismo. Eu só lanço um desafio a todos nós. Vamos ser católicos para vocês verem, perceberem como é realmente um desafio e nós não somos deste mundo. Eu quero falar isso no domingo do Bom Pastor. Eu queria ocupar o tempo hoje falando do sacerdote. Eu falarei hoje à noite sobre o sacerdote. Mas fica para nós essa palavra de Jesus do Evangelho. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, como estão tirando a tua. Você está deixando que tirem a tua vida. Eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Ele tem o poder de entregá-la, não é só porque Ele é Deus. Ele tem poder de entregá-la porque Ele amou de verdade. E Ele tem poder de recebê-la novamente porque Ele amou de verdade. Essa é a ordem que recebi de meu Pai. Jesus viveu como o Pai quis. Que nós também vivamos como Deus ordenou. E não como a gente quer, segundo as leis dos homens. Segundo o que o homem quer. O homem quer fazer uma oposição. A terra é diferente do céu.
diferente do céu. E no Pai Nosso nós rezamos: que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que o homem viva na terra como os anjos vivem no céu, obedientes a Deus. Amém, meus irmãos. Rezemos por todos os sacerdotes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,